Giro Sergipe. Oferecimento Colégio Santana, educando com propósito. Netis, internet 100% sergipana. E Nativille, da nossa família para a sua. Que mistério é essa negra que faz se embriagar? Os nobres e os pobres vinhos lá da redondeza, depois torturados, matando de tesão e desejo. Você provavelmente já ouviu essas canções. E amanhã pra te ver e sorrir. Dança do guerreiro, ruas de Ará, Aracajueiro, Aracajuá. Dança do guerreiro. Em dupla com Antônio Rogério, outro músico de excelência, Chico Queiroga tem marcado na história da música popular brasileira e sergipana diversas canções. Eu quero mesmo é ficar bem juntinho dela, na praia de Atalaia, mirando as ondas do mar. O lema era justamente fortalecer e valorizar a música sergipana, a cultura sergipana. Tanto é que a nossa união, enquanto dupla, foi principalmente para isso. Mas, bem antes dessa dupla marcante existir, esses jovens já haviam sido picados pelo mosquitinho da música e começavam suas carreiras solo lá em meados da década de 1980. Hoje, e com a ajuda do Antônio Rogério, demais amigos e parentes, o Giro Sergipe celebra os 40 anos de carreira do Francisco da Cruz Queiroga, o nosso Chico Queiroga. Em Aracaju, batemos um papo com ele repleto de memórias e afeto. Tem também depoimentos de amigos, música que ele compôs para a esposa, novos fãs e os preparativos para o show que marca essas 4 décadas de dedicação à música. O Giro Sergipe está no ar. E amanhã pra te ver florir, pra te ver florar. E amanhã pra te ver e sorrir, vou te ver e chorar. Ai, quanta saudade, quanta espera. Francisco da Cruz Queiroga nasceu em 1964 na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Filho de pai mineiro, mãe sergipana e numa família apaixonada por música. Só que ninguém achava naquela época que música seria a carreira do pequeno Favito. Era Favito o nome dele, era Favito. Ele nunca foi de sapeca, não, sempre foi bem quietinho, calmo. Então eu falo, pô, como é que o Chico virou artista? Se ele era tão quietinho, né? Ele era bem quietinho ele quando era criança, né? Quando era adolescente, né? Ele pediu o violão para minha mãe, né? E começou a aprender música, né? No começo aquela revistinha de música que tinha antigamente, que tinha a cifra, né? Depois o conservatório de música. Nessa época eu fui para Marinha, né? Nessa época eu fui para Recife. E não alcancei a trajetória dele conversando, tocar em barzinho, essa fase eu não peguei. Eu vim começar a acompanhar, foi quando eu vim morar aqui em 89. Ele já estava tocando em bar. Na época, todo mundo esperava um disco dele, né? Ele tocava em barzinho, fazia muito sucesso no bar, pela noite e tal. E faltava o quê? Um disco, né? Aí foi uma coisa assim, fora de série, né? O show foi no Augusto, gente, tupido de gente, o Augusto. Foi uma noite maravilhosa seguida do lançamento do disco dele. E nós viemos bater um papo com ele aqui em Aracaju. Senhoras e senhores, Francisco da Cruz Queiroga, o nosso Chico Queiroga. Aqui no fim do tempo passa uma ventania pra levar toda a alegria. Aqui não passa bonde nem passa trem, mas passa uma ventania. Eu.
Chico, muito obrigada por me receber. Que bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Giro Sergipe mais uma vez. Que legal. Né, que a gente já teve essa alegria de bater um papo sobre o Festival Novo Canto. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Foi a participação do Chico, a participação do Rogério, foi maravilhoso. Mas hoje a gente veio até aqui para celebrar, né, a sua carreira, porque são 40 anos, né, completados aí de história. Mas antes da gente chegar nesses 40 anos, vamos voltar, vamos falar lá desse início, porque Chico, ele é sergipano, ele é aracajuano de título, sim, de coração, sim, mas o Chico nasceu no Rio de Janeiro. Pois é. Inclusive, a semana passada eu estava lá no Rio, fazendo um sarau com o Biafra, aquele cantor Biafra. Sim. E quando o pessoal me anunciou desse jeito, que eu era carioca, assim, nascido no Rio de Janeiro, não sei o que, mas moro em Aracaju. E quando eu subi no palco, eu sempre falo isso, eu falei assim, eu era carioca, agora eu sou sergipano, aracajuano, com todo orgulho. E a gente ama isso. E foi bacana, o pessoal aplaudiu e tal, né? E eu fiquei muito feliz com isso. E eu me considero assim, sergipano, aracajuano. E a gente que é sergipano, aracajuano, te considera sergipano e aracajuano. Para onde eu vou, qualquer lugar no mundo, eu sou sergipano, sou aracajuano. Não tem mais para onde fugir, aracajuano. Tudo começou aqui na minha vida, né? Graças a Deus minha mãe trouxe eu e meus irmãos para cá, para Aracaju, e eu adoro aqui essa terra maravilhosa. Sua relação com a música, ela também começa aqui em terras aracajuanas, Chico? Ou lá no Rio, na sua infância no Rio, você já tinha esse dom, você já tinha essa vontade, essa aptidão? Eu sempre gostei de música, né? Meu irmão mais velho, ele era percussionista, né? Infelizmente, falecido, né? Se fosse vivo hoje, seria um dos maiores músicos do mundo. E desde os 13 anos, que ele sempre tocava pandeiros, a bumba. E eu gostava muito de ver ele tocando. Acabei aprendendo também a tocar um pouco de percussão. Não no bangu, não nas congas, nos zabumba, no pandeiro. Mas não imaginava de ser cantor, nada. Eu tinha vontade de aprender a tocar violão. E lá no Rio, onde a gente morava, na Baixada Fluminense, eu não tinha esse recurso, né, de me inscrever numa escola de música. E tudo isso aconteceu quando minha mãe resolveu vir morar aqui no Nordeste, aqui em Aracaju. E aí eu descobri que aqui existia uma coisa chamada Conservatório de Música. Um amigo meu que estudava comigo no Castelo Branco, no Colégio Castelo Branco, ele estudava flauta transversal e todo dia que tinha aula ele levava essa flauta. Aí eu perguntava a ele, você toca flauta, você está aprendendo aonde, né? Aí eu falei, eu estudo no conservatório. Aí eu falei, lá ensina a tocar violão, essas coisas? Ensina, vamos lá comigo. Aí eu saí da escola e fui até o conservatório e lá tinha inscrição para violão, aí eu me inscrevi. Aí eu entrei no conservatório, passei um ano lá. Só que o que eu queria aprender era música popular, né? E lá era muito Beethoven, muito Bach. Eu gosto da música clássica. Mas o que eu queria era aquela coisa da explosão, do samba, do chachado, do shot. E até então aí eu resolvi sair do conservatório e comecei a buscar essas revistas de cifras, né? De Luiz Gonzaga, de Djavan, de Alceu Valença. E tinha um rapaz que morava na minha rua que ele tocava essas coisas pop. O nome dele era Jerônimo. E eu cheguei até ele, bicho, como é que faz tocar isso? Porque eu só sei tocar Beethoven, essas coisas, chorinho. Mas eu queria tocar a música popular brasileira, eu queria tocar o Djavan, esse cara me ensinou como tocar. A partir daí eu não parei mais com o violão, né? Você me traz nomes como Zé Ramalho, como Alceu Valença. Eles foram sua principal referência dentro da música popular? Nessa época se tocava muito, eles estavam fazendo maior sucesso nas emissoras de rádio. Eu via muito Alceu, muito o Zé Ramalho, o próprio Zé Ramalho, a Elba, o Geraldo Azevedo, né? E aí eu sempre aprendi a cantar, a tocar essas músicas desses compositores. E foi com as lições que ele aprendeu aqui no conservatório
E também com seu Jerônimo lá no Santo Antônio, que o jovem Francisco da Cruz se inscreveu no seu primeiro festival de música. Era o auge desses festivais. No Brasil, que ainda vivia sob as restrições da ditadura militar, a música era um dos principais meios artísticos de protesto, que mobilizava milhões de brasileiros, principalmente através dos festivais de música popular brasileira, realizados e transmitidos por emissoras de televisão. Sergipe também realizou festivais de música no início dos anos 1980. Tínhamos o Festival Sergipano de Música Popular Brasileira e o Festival Estudantil Novo Canto. E o Chico, ou melhor, o Francisco da Cruz, estava lá. Ele foi pro festival, né, participou do Festival do Canto, e na inscrição a gente achou a música muito boa quando foi ver e pôs o nome, era Francisco da Cruz. Então não é possível, o nome do artista, um artista com essa voz, ele já tinha aqueles falsetes na época, ele ainda usava mais o falsete, ele exagerava nos falsetes, coisa que ele com o tempo, né, ele aprendeu a mesclar mais. E a gente achou que era muito, aí o nome dele todo dia era Francisco da Cruz Queiroga, porque Queiroga é sobrenome dele mesmo. Aí a gente, não é possível, o cara tem um nome, o Chico Queiroga vai usar Francisco da Cruz, e então convenceu ele que era mais artístico, né? Mas não, foi um grupo todo, não foi só eu não. Uma das coisas interessantes desse conhecer de Chico Queiroga é que Chico foi fazer um caminho diferente de alguns compositores de Aracaju e cantores. Ele fez o caminho dos bares, mostrando as suas próprias músicas. Então ele misturava as músicas que ele cantava de Djavan, de Alceu, de Milton, com as músicas dele. Então as pessoas começaram a conhecer as músicas dele. Quando ele fez o primeiro show, que começou a cantar as músicas, todo mundo já conhecia as músicas dele. Ele fez um caminho diferenciado e muito inteligente, né? Um marketing diferente, sem ter essa consciência que estava fazendo. Foi isso porque é intuitivo mesmo, né? E o Chico sempre foi um talento muito grande. Ele sempre teve um jeito de compor diferenciado, meio poético, uma poesia simples, ingênua, né? Que não colocava palavras difíceis, mas colocava situações poéticas. As situações eram poéticas. Às vezes as frases não tinham poesias, mas quando juntava as frases, ficava uma poesia muito profunda. E um jeito de compor muito legal, usando os acordes do violão de uma forma também diferenciada. Como é que foi essa repercussão, Chico? Porque você era um jovem em 82, né? Tinha o quê? 82. Eu tinha 18 anos, né? E estava executando uma música sua num festival que marca a história, né, da música aqui de Sergipe, que foi um festival, inclusive, promovido pela TV Sergipe na época. Um rapaz de 18 anos tocando uma música autoral. Como é que foi para você? Eu fiquei muito surpreso, até porque eu não esperava que uma primeira música que, de repente, que compus na vida, eu pensava que fosse uma coisa bem simples, né? Não, isso aqui eu fiz em casa, de madrugada e tal. E os colegas gostaram, não imaginava que eu, jogando a fita lá na produção na TV Sergipe, que ela fosse classificada em meios de artistas que já eram famosos naquela época, né? Eu novato. Aí eu fiquei assim, pô, essa música é boa, tá todo mundo curtindo, então vale a pena eu seguir essa carreira de também, não só de cantar, mas de compositor também, né? E foi bacana porque a música, foi o primeiro público que eu peguei assim na minha vida, na minha carreira, foi lá no Constâncio Vieira, cantando essa música. Tinha mais de 2.000 pessoas assistindo o festival e quando eu cantei a música foi bem aplaudida. E foi esse jovem músico, ainda na década de 80, que representou Sergipe num dos grandes projetos de circulação de música brasileira do Ministério da Cultura, o projeto Pixinguinha. Como é que foi? Porque foi você, Amorosa, Joésia Ramos, e você fez shows com o Biafra. Biafra, porque foi assim, na época teve uma seletiva aqui com todos os artistas de Sergipe, lá no Teatro Ateneu. Todo mundo se inscreveu para o Pixinguinha e vinha uma comissão do Rio para julgar os artistas. E tinham mais de 30 artistas, né? Aí foi durante algumas semanas, todo o final de semana tinha um show. Aí desse show tinha que sair 12 músicos. Aí dessa seleção de 30 eu fiquei entre os 12.
né? Desses 12, tinha que sair 3. Aí saiu eu, Amorosa e Joésia. Aí a gente foi pro Rio fazer o Pixingão, que é uma prévia para o Pixinguinha. E desses 3 tinha que sair um. Moral da história, eu sei que terminou o show, né? Eu não esperava que a Amorosa era uma artista já famosa e assim, uma popstar. Amorosa é uma popstar. Amorosa É fantástica. Eu falei, acho que a Amorosa vai ser selecionada, né? Eu imaginava isso. Eu vim embora para Aracaju, um mês depois, a Funarte mandou a resposta. O selecionado para fazer a turnê pelo Brasil é o Chico Queiroga. O sol divide seu brilho com a lua, e a lua vela o sono do sol. Sol e lua. E você fica com a gente que no próximo bloco tem memórias do Cor de Laranja, primeiro disco do Chico. A parceria e amizade que segue firme com Antônio Rogério e depoimentos de familiares e fãs, sejam de longa ou de curta data. O Giro Sergipe volta já. Minha mina. De volta com o Giro celebrando os 40 anos de carreira de um artista que marca a música no nosso estado, Chico Queiroga. Mas pra gente é quase impossível falar de Chico Queiroga sem lembrar de outro grande músico sergipano, Antônio Rogério. Se queres vá, nem que eu tente impedir e te peça pra ficar. Se quer ir, é melhor você tentar. Você só vai me ferir se você se machucar. Se quer ir, vá. Você não vai sair. O nosso intuito era o quê? Mostrar que Sergipe, né, tem muita coisa boa. Sergipe tem grandes compositores, grandes intérpretes e a gente conseguiu, né? Eu me sinto com a missão cumprida e eu tenho certeza que meu parceiro Chico também, porque esse sempre foi o nosso objetivo, né? E digo, a nossa contribuição, ela tá aí e continua não só como dupla, mas também nesse momento agora, como também carreiras solos que vão, sem dúvida alguma, somar cada vez mais para o desenvolvimento e para o crescimento da musicalidade sergipana. Então, deixar o nosso público realmente tranquilo, porque a dupla continua, mas temos esse trabalho aí de expansão das nossas carreiras solos para somar mais ainda com o desenvolvimento da música sergipana. Chico Queiroga e Antônio Rogério, né? Vocês dois juntos formaram né, uma parceria muito forte. Como é que foi isso? Até porque nessa época do Lavocar, o Rogério tinha a carreira dele solo. Ele começou a cantar na noite primeiro do que eu. E ele tocava na noite porque ele precisava também ganhar o dinheiro dele e tal. Eu falei, Rogério, eu preciso ir também, cara. Eu tenho que trabalhar e tal. E a gente começou a fazer essa viagem, né? Ia pro Lavocar, ia pro Bar do China e tal. Nós dois. Ele abriu o Bar do China, eu abri o Lavocar. Aí o mesmo táxi ia buscar ele lá no Bar do China, trazia pro Lavocar. Eu entrava no táxi e ia pro Bar do China. A gente ficava nessa viagem, né? Só que quando o táxi chegava lá, eu subia no palco e a gente cantava umas 2 músicas juntos, já fazendo essa coisa do dueto, né? E aí, essa coisa da parceria, da dupla, esse disco que a gente gravou ao vivo lá no Teatro Ateneu, depois a gente lançou o CD, já era CD nessa época, lá no Emes, foi um negócio assim, a gente lotou o Ateneu 2 noites e lotamos o Emes no lançamento do CD. E a gente não quis parar mais, né? Não, e viraram hinos, né, nas vozes de vocês. Cheiro da Terra,
Rua Gerá, que muita gente acha, inclusive, que são composições de vocês, Exatamente. mas não são. Exatamente. Né? Principalmente é o Cheiro da Terra, né? Que é a música do Cláudio Miguel. Uma música que foi gravada no início dos anos 80 e a gente trouxe ela para os anos 90, né? Final dos anos 90. Então, os estudantes pensam que essa música, Cheiro da Terra, eles chamam de Mirando as Ondas do Mar. Que é uma música nossa, né? E aí é complicado a gente... A música não é nossa, a música é de Cláudio Miguel, do grupo Cataluz e tal. Mas a música é nossa também. Também, né? mas também, gente. Ela voltou ao sucesso, né? Mas não é só a carreira musical que marca a vida do nosso homenageado. Nessas andanças, a família sempre esteve presente e crescente. Eu tinha já alguns, minha mãe na realidade tinha o LP, né, do Cor de Laranja, e eu já escutava. E assim, sempre eu arrumava a casa, escutando as músicas, eu era muito fã. Em 2000 foi que a gente se conheceu, né? Eu fui para um show e lá ele estava cantando várias músicas e teve um momento que ele olhou e perguntou para a plateia se o som estava legal. E aí minha mãe, sim, tá legal. E logo depois disso, foi pegar, a gente comprou o CD e fomos pegar o autógrafo. E lá eu perguntei, e você só faz músicas para mestiça, para as morenas? Aí ele, não, eu faço. Aí deu aquele sorrisinho, pronto. Depois dali, Chico foi fazer um show com o Antônio Rogério lá em Laranjeiras. E ele convidou eu e minha mãe para a gente poder prestigiar. Nós éramos muito fãs, somos fãs, né? E lá ele, Egrid, vamos dar uma volta lá para a gente conhecer Laranjeiras. E saímos conversando e aí ele me convidou para ir na Ponte Nova. E lá a gente rolou um beijo e começamos a namorar. Temos uma filha de 17 anos. E ele é um amigo, um companheiro, é um excelente pai. Ele tem os momentos dele, né? Um momento de pai, vai, leva a menina na escola e volta, organiza as coisas, porque ele é um excelente cozinheiro, faz a comida. Eu saio para trabalhar e aí nesse meio termo ele tem os momentos de show e ele viajou durante um tempo, quando ela era pequena, ele fazia as viagens, eu ficava, eu acompanhava também quando eu podia. E assim, ele consegue conciliar essa parte quando ele quer compor, eu vejo que ele fica mais um pouco reservado, aí vai lá para cima, pega o violão, às vezes ele faz umas melodias, eu gravo também junto com ele, e assim a gente consegue juntar, né, essa parte musical com essa parte pai, essa parte esposo. Meu amor, vi você me seduzindo numa miragem, no espelho do lago, entre o azul do céu e o sol. Nas manhãs estavas lá, sempre linda na paisagem. Suas curvas eram as montanhas e os seus seios os vulcões. Mas você não vai achando que nos encontros de família o Chico tá sempre assim com o violão não, viu? Geralmente ele não leva. Em família não, assim, quando tá em família, né, a gente, ele costuma não levar. Propositalmente, que diz, não, eu já toco demais, tá, eu vou tocar aqui de novo, bota outra coisa aí para tocar. Mas se você convidar ele para ir na sua casa, ele leva o violão. Mas com violão ou não, parece que o Chico não para de ganhar fãs. A gente acompanhava a carreira dele à distância, mas quando nós viemos morar em Aracaju, Arthur então foi ao show do Chico e se apaixonou. E ele levava o violãozinho dele para tocar, ele quer tentar subir no palco. Se deixar, ele quer fazer o show junto. Ele adora, ele não perde um show. Nenhum. Gosta do tio Chico? Em sua discografia, Chico Queiroga registra e mostra o porquê de seguir fazendo fãs. Cor de Laranja, seu primeiro disco, foi um fenômeno em Sergipe e em todo o Nordeste nos anos 90,
com mais de 30 mil cópias vendidas. Seguido do disco Pálpebras, de 1994, que contou com participações a exemplo de Cisão Machado e Roberto Lazzarini, Chico Queiroga e Antônio Rogério ao vivo, gravado no Teatro Ateneu em 1998, Folia de São João e ainda mais uma participação no projeto Pixinguinha, em 2005, na coletânea Balaio Atemporal, onde a dupla está presente junto a outros grandes nomes da MPB, como Tim Maia e Luiz Melodia. Como é que se faz um artista de excelência? Nem eu sei. É coisa de Deus, cara. Essa descoberta de ter aprendido a tocar violão, né? Aquela história que eu falei lá no início. Hoje eu compunho assim, eu faço tudo de vez. Já letra e música ao mesmo tempo. A letra e a melodia, né? Mas isso já vem já com os acordes, a harmonia, tudo junto. Como eu lhe respondo assim, nem eu sei, é porque de repente eu estou sentado aqui, faço um acorde e já vem a música, já aparece a música. É impressionante isso. Eu não sei como é que se chama isso, né? Mas eu acho que é bem divino. Lá vem o dia, despertando a natureza, vou seguindo a correnteza, na incerteza de chegar. Dia após dia, noite e dia, se cessa, tanta dor, tanta agonia, eu assim não vou ficar, mirando as ondas do mar. Chico também é tratado como mestre por outros profissionais, numa relação que, mesmo sem ser de sangue, também é paternal, como afirma o músico e amigo Fábio Lima. Eu morava na Coelho Campos e no fundo lá de casa tinha um barzinho onde o Chico frequentava. E uma vez eu estava passando com um violão meu e vi que tinha uma música ao vivo numa quinta-feira, parei lá e conversa com alguns amigos, acabaram me chamando para dar uma canja. Essa foi a minha primeira experiência assim, de música popular brasileira. E acabei conhecendo o Chico nessa oportunidade, a gente acabou tendo uma certa convivência. E eu era muito jovem, estava despertando para a música e a gente, quando é muito jovem, tem esse envolvimento com a música, a gente quer tudo ao mesmo tempo. Então eu estudava vários instrumentos, eu gostava muito do contrabaixo, do violão, da guitarra. Surgiu o convite para tocar com eles, né, com a dupla, o Chico e o Rogério. E foi uma parceria muito bacana, porque para um jovem já entrar através desses palcos, né, a gente fazia muito show à época. A dupla tinha recém-gravado o CD ao vivo no teatro e estava rolando muito show, isso muito legal. E até que surgiu a oportunidade de nós irmos fazer uma temporada no Rio de Janeiro. E aí, de tantas vezes assim que eu toquei e cantei, ele falou assim, por que você não larga o contrabaixo? Por que você não pega essa viola e vai cantar? Você com uma voz bonita, toca um violão muito bem. E aquilo ali para mim foi o maior aprendizado que eu tive na vida. Então eu peguei tudo aquilo que ele me ensinou durante aquele período no Rio e durante o tempo que eu pude conviver com ele e apliquei na minha história. Então depois de muitos anos, nós nos reencontramos, naturalmente também, nada forçado. E essa nossa reaproximação foi algo muito importante que a gente descobriu ali uma relação de pai e filho, uma coisa filial e paterna. Eu tive a oportunidade de a gente estar junto em algumas ocasiões profissionais e quando eu cantava, ele chegava e dizia assim, eu queria ter um filho assim. E uma vez eu convidei ele para fazer participação em um show meu, que eu fiz no Café da Gente, show lotado, e ao final da participação dele, ele repetiu isso mais uma vez no microfone, eu queria ter um filho assim. Eu prontamente respondi, você tem. E é com a participação do Fábio Lima e outros convidados que Chico Queiroga apresenta esta noite seu show inédito intitulado Sob a Luz. Um show convite para celebrar seus 40 anos de carreira. Muito feliz e espero vocês hoje, a partir das 20h30, lá no Tobias Barreto, no meu show Sob a Luz. Vamos terminar com uma música? Pode ser com uma música que seria inédita? Pode. No show, ser inédita aqui no Giro Sergipe? Tem uma música essa música é Juízo, o nome dela. Juízo.
Vamos ouvir. Juízo. Estou aqui só pra te ouvir. Eu faço tudo pra você sorrir. Sou teu amigo até quando eu puder segurar o meu juízo. Pode ligar. Sucesso, sucesso e sucesso. Você com seus encantos, né? Com sua voz, com seu encanto, que me encantou e hoje vem encantando milhões de pessoas. Beijo. Meu amigo, meu irmão, meu companheiro, meu parceiro de música, Chico Queiroga. Essa mensagem é para você, meu irmão. A sua altitude depende da sua atitude. E eu desejo tudo de bom nesse momento para você, meu irmão. Grande abraço, beijo grande. Ouça o toque que há dentro de você. Menina, não deixe o seu coração sofrer. Existe sempre um outro alguém de cara a cara com você, chamando, te esperando, explodindo de amor, perdendo o juízo. E assim, o Giro Sergipe de hoje se despede. Lembrando que você pode rever esse programa no Globoplay e deixar suas sugestões para os próximos episódios através do WhatsApp 981 18 67 96. Um cheiro imenso e até a próxima. Nunca sonhei. É como se ela fosse um imã puxando em sua direção todo aquele que a dá o coração. Mas ela não perdoa e põe na solidão. Joga seu fogo valente sobre os pobres vilões. Essa serpente mata, marca, mata a serpente, quer destruir. Giro Sergipe. Oferecimento Colégio Santana, educando com propósito. Netis, internet 100% sergipana. E Nativille, da nossa família para a sua.